Este livro, ele é baseado nos ensinamentos, o Caibalion é o nome, de Hermes Trismegisto, e trata das 7 leis de construção da nossa realidade. Então, eu falo da lei da atração hermética. Hermética porque esse é um conhecimento muito limitado, muito fechado. Hermetismo significa isso. Poucas pessoas naquele tempo tinham acesso. O que são essas 7 leis? São lei do mentalismo, lei da correspondência, lei da causa e efeito, lei da vibração, lei do ritmo, lei da polaridade e lei do gênero. Mas como que a lei da atração funciona? A lei da atração funciona atraindo mais disso que você está vibrando, que eu estou vibrando, que a gente está vibrando. Porque todo pensamento que a gente tem, todo sentimento que a gente tem, coloca a gente numa frequência vibracional. Provoca em nós uma vibração positiva ou negativa. Então, eu sou a Cristina Caneguizer, eu sou servidora pública e também sou autodidata. Eu já estou nessa busca do conhecimento já faz um tempo, estudei filosofia, gosto muito de leituras, leio muitos livros, né? E um dos livros que inspirou-me a seguir pelo caminho da física quântica, da lei da atração, foi esse livro ali, o Caibalion, né? Agora, uma mentora da lei da atração hermética, compartilhando esses conhecimentos, porque eu já apliquei e cada vez eu estou manifestando mais coisas com a lei da atração. E eu sei que o universo é de infinitas possibilidades, né? Então tem possibilidade para muito mais e tem para todo mundo que quiser praticar, né? Souber como é que a lei da atração funciona e quiser começar a aplicar na sua vida. Este livro, ele é baseado nos ensinamentos, o Caibalion é o nome, de Hermes Trismegisto. Foi um sábio que viveu há cerca de uns 2.500 anos atrás, e ele acharam os pergaminhos, os ensinamentos dele, né, e publicaram esse livro aqui. Esse livro, ele foi publicado em 1908 e trata das 7 leis de construção da nossa realidade. Então, eu falo da lei da atração hermética. Hermética porque esse é um conhecimento muito limitado, muito fechado. Hermetismo significa isso. Poucas pessoas naquele tempo tinham acesso. Hoje em dia, quem tiver interesse, compra o livro, começa a estudar. Mas antigamente o conhecimento era velado, era passado de pessoa para pessoa. Então a lei da atração vem basicamente desse livro. O que são essas 7 leis? São lei do mentalismo, lei da correspondência, lei da causa e efeito, lei da vibração, lei do ritmo, lei da polaridade e lei do gênero. Mas a lei da vibração, a lei da atração, ela está dentro da lei da vibração. Eu digo que quem aplica bem a lei da atração acaba aplicando as outras leis de construção da realidade. Consideramos tudo muito separado, mas de fato não é desta maneira. É separado didaticamente só para a gente poder aprender, compreender de forma mais fácil para nós. Mas a lei da atração, quem aplica bem, está aplicando as outras leis. A lei da atração diz que semelhante atrai semelhante, você atrai quem você é. E atrai como? Atrai pela vibração. Porque a lei da vibração, ela diz que tudo se move e nada está parado. Todos nós, a gente mesmo, né? Parece matéria, tudo aqui, um livro parece matéria, mas é 99,9999% de espaços vazios, né? Então nada é sólido, tudo é energia e energia vibra, né? Segundo a lei da vibração, tudo vibra, né? E a lei da atração, que funciona junto com a lei da vibração, você, pela sua vibração, você atrai mais disso para você ou repele vibrações diferentes. Resumidamente é isso. E o Caibalion, esse livro, ele contém também a essência de diversas religiões. A gente encontra ensinamentos do Caibalion também na Bíblia. Pedi e vos será concedidos, buscai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta. Então, isso também bate tudo com os ensinamentos do Caibalion. Ou aquilo que Jesus falou, orai e vigiai, que é o quê? É os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos estão construindo a nossa realidade. Esse conhecimento da lei da atração está na Bíblia, está em vários outros livros, você vai achar que bate também com os ensinamentos da lei da atração, né? Porque, na verdade, o que você atrai? Você atrai tudo que você agradece, você atrai tudo que você se queixa, você atrai tudo que você observa, você atrai tudo que você foca a sua atenção. Eu vou explicar mais detalhadamente para vocês mais para frente, com exemplos vai ficar mais fácil de compreender. Estou explicando mais a teoria, e teoria é mais difícil mesmo de a gente estar compreendendo. Mas
como que a lei da atração funciona? A lei da atração funciona atraindo mais disso que você está vibrando, que eu estou vibrando, que a gente está vibrando. Porque todo pensamento que a gente tem, todo sentimento que a gente tem, coloca a gente numa frequência vibracional, provoca em nós uma vibração positiva ou negativa. Você sempre está vibrando, positivo ou negativo. É importante a gente prestar atenção naquilo que a gente está sentindo, né? Aquilo que a gente está emanando para o universo, né? Isso que você emana para o universo é o que vai voltar para você. Então, a lei da atração funciona de que forma? Atraindo para você tudo que você coloca no seu campo vibracional. O seu sentimento, o seu pensamento, aquilo que você observa, aquilo que você se queixa, gera uma vibração em você, que vai para o seu campo vibracional. A lei da atração funciona atraindo tudo que está nesse campo vibracional. É como se fosse, a gente tem que pensar, você atira para o espaço aquela energia, aquele pensamento, aquela vibração, e ela volta para você. A gente tem que ter essa ideia. E por que é importante a gente ter essa ideia? Porque, na verdade, não tem um pensamento que a gente possa ter que ele não esteja conectado com tudo. Não tem nada que não tenha uma responsabilidade, sabe? Então, pensou, criou. Pensou, criou. Pensou em problema, criou problema. Pensou em situação chata que pode acontecer, tá colocando energia e fomentando que essa situação chata aconteça, né? Então, a lei da vibração vem para mostrar isso, né? Aquilo que você está botando energia, aquilo que você bota atenção, aquilo que você observa, é mais disso que você vai colher. Tem um livro muito bom que eu li, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, e ele fala, assim, uma outra analogia muito legal para a gente ter uma ideia melhor sobre isso, é que a mente subconsciente seria o jardim, e o jardineiro seria a nossa mente consciente. Então, o jardineiro escolhe a semente que ele planta no solo, mas depois que ele planta, é aquilo que vai brotar. Ou seja, não dá para você plantar tomate e esperar crescer para colher laranja, por exemplo. É uma analogia simples, mas é clara para dizer isso, né, gente? O que a gente pensa a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, é o que a gente vai ter de volta. Então, você é livre para plantar aquilo que você acha melhor, mas depois a colheita você não escapa. Então, você realmente é obrigado a colher isso que você plantou. Então, é muito importante a gente estar criando essa consciência, né? Desenvolver esse hábito de prestar atenção naquilo que a gente sente, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente observa, naquilo que a gente foca atenção, porque é mais disso que a gente vai ter de volta, né? Porque tá tudo conectado, sabe? Olha alguns exemplos de lei da atração funcionando, por exemplo, né? Porque tem gente que não acredita, acha que é uma falácia. Só que a lei da atração, ela não há um milagre em si, dizendo assim, ó, vou pensar, vou ficar de braço cruzado, vai acontecer. Mas é muita coisa que acontece na nossa vida que é explicado por essa lei. Por exemplo, você pensa em alguém, de repente essa pessoa te liga, ficou pensando, puxa, cadê aquela minha colega? Faz tempo que eu não encontro ela. Puxa, ela é legal, não sei o que lá. Quando você encontra na rua, quando vê a pessoa te liga, né? Isso é um exemplo de lei da atração. Outro exemplo, por exemplo, para as pessoas que não acreditam em lei da atração, é, por exemplo, quando você fala assim, eu não posso esquecer minha chave, não posso esquecer minha chave. Acaba o quê? Esquecendo, porque na verdade a nossa mente ela não entende o não. E quando você fala não quero tal coisa ou não tal coisa, é como se estivesse dizendo, né? Você diz eu não quero esquecer, fica eu quero esquecer. Gente, vamos fazer só uma brincadeirinha aqui com vocês, como a mente não entende o não, é tipo assim, não pense no guarda-chuva amarelo. Veja, eu falei para não pensar, né? Mas a nossa mente não entende o não e você pensou no guarda-chuva amarelo. Então, é dessa mesma forma que funcionam para as afirmações que a gente faz, é dessa mesma forma que a gente acaba comandando o nosso mente subconsciente. Então, a gente tem que deixar esse não de lado, porque a mente não entende o não. Voltando, né, para cada sentimento corresponde uma vibração, né? E a todo instante, a todo momento, nós estamos emitindo um tipo de vibração, que é positivo ou que é negativo. Então, por isso que é muito importante a gente se fazer essa pergunta. Gente, o que é que eu estou vibrando agora? O que é que eu estou mandando para o espaço, mandando para o meu campo vibracional e que eu vou colher depois de volta?
A gente tem que desenvolver essa consciência. E para vocês terem uma noção, outra informação também, vocês que estudam espiritualidade devem saber mais que eu. A linguagem do universo é a linguagem da emoção. E o sentimento, ele fala para nós o que a gente está vibrando. Porque é difícil eu saber, eu pensar, poxa, mas o que é que eu estou vibrando agora? Bom, eu não tenho nada, não tenho um instrumento que vai aferir em mim a minha vibração, porque a vibração, ela parte do coração, né? Todo mundo tem esse campo eletromagnético e a vibração parte do coração, e está enviando essa vibração para o espaço, mas eu não tenho como aferir. Mas, como a linguagem do universo é a da emoção, pela emoção que eu sinto agora, que você sente agora, que nós sentimos nesse momento, dá para a gente saber se a gente está emitindo uma vibração boa, ou se está emitindo uma vibração não tão boa assim, né? Mas assim, é sempre só uma vibração de cada vez. Pelo menos a gente tem isso, né? Só emite uma vibração boa ou está emitindo uma vibração ruim. Mas agora a questão é criar essa consciência em cima daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vibra, né? Porque o que acontece? Acontece hoje em dia, gente, que a maioria das pessoas, ela está praticando a atração inconsciente. Quem não sabe como funciona a lei da atração, pratica a atração inconsciente. A lei da atração tem tanto poder e a pessoa acaba atraindo o quê? Problemas, situações chatas, coisas desagradáveis. Por quê? Porque ela não sabe que para cada pensamento, para cada sentimento, para tudo que ela observa, ela vai estar emitindo uma vibração, que ela vai estar plantando na mente subconsciente para colher na realidade dela, que ela está enviando isso. E isso vai voltar, que nem o bumerangue lançou, ele vai voltar, né? A atração inconsciente pratica todo mundo que não tem consciência da lei da atração, né? Então, toda vez que a gente atraiu um problema, toda vez que a gente viveu um problema, uma situação chata, a gente, de alguma maneira, colaborou com as nossas vibrações para que esse problema viesse para a nossa realidade. Toda vez que a gente teve sorte, toda vez que a gente teve azar, a gente foi relevante, atuou relevantemente para manifestar isso na nossa vida. Então, agora sabendo disso, né, dessa atração inconsciente que a maioria das pessoas pratica, né, e a gente também, eu também, quando eu me distraio, né, a atração inconsciente, né, vai estar, porque o que acontece? Quando você está distraída, ou quando você deixa a mente devagar, ou quando você fica pensando em problema, ou quando você fica se queixando de uma situação chata, ou quando você fica lembrando de coisas ruins, ou quando você fica fantasiando. Independente do que seja, está usando a sua mente, está sentindo alguma coisa, esse sentimento provoca uma vibração em você e você está lançando isso para o espaço, vai voltar para você. Ele vai para o seu campo vibracional e a lei da atração atrai tudo que está no seu campo vibracional. Então é importante esse foco nesse sentimento que você está sentindo, né? E saber que problema todo mundo tem, é normal ter problema, todo mundo tem problemas, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar no problema só o tempo necessário para resolver o problema. Não ficar se queixando de uma situação chata, por exemplo, chega no trabalho, acontece alguma coisa, a pessoa lá, digamos, o teu colega de trabalho pegou a sua caneta, não devolveu, qualquer coisa que aconteça, tirou a sua cadeira do lugar, cadê a sua cadeira? Independente do que seja, qualquer coisa, você só foca a atenção para resolver o problema. Você não fica mais tempo no problema, sabe? Só o necessário. Porque sabendo que a lei da atração atrai tudo que a gente coloca no nosso campo vibracional, seja positivo ou negativo, a gente tem que ficar o mínimo de tempo no aspecto negativo. São escolhas que a gente tem que fazer. Aí cabe a cada um fazer a escolha de qual pensamento vai escolher manter na mente. Qual o pensamento? Porque aquilo que você alimenta, né? Jesus falou, não dá para servir a dois senhores, né? Então a gente tem que fazer as nossas escolhas. Aí você está alimentando na sua mente, o que você está pensando é o que está atraindo de volta, né? Por isso que a gente tem que procurar, não é só. Agora aqui eu vou ensinar para vocês uma técnica de 3 passos para você manifestar a lei da atração. Mas mesmo assim, no decorrer do dia, para manifestar mais rápido, a gente tem que ter esse foco de está sempre elevando a vibração, está sempre focando no positivo, está sempre procurando observar o que é bom e esse olhar na mente para não ficar distraído em aspectos negativos, porque você não quer atrair mais disso para a vida de vocês, né? Então, por exemplo, digamos que eu observo a minha carteira, tá sem dinheiro, digamos assim, olha a carteira, não tem dinheiro, eu fico pensando, pô, nada de dinheiro.
esse fato, só de observar essa imagem, por exemplo, já vai causar sentimento ruim e vibração negativa. Entende? Então, é a todo instante. Não tem uma situação assim que vai passar assim que a lei da atração não vai atrair, porque tudo vai ser atraído pela lei da vibração. Gente, eu tenho duas figurinhas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, tá? Vou pegar aqui no micro, compartilhar a tela, que fala desse campo vibracional, só para vocês terem uma ideia. Não, essa daqui é a positiva, mas tudo bem, vou mostrar para vocês a positiva. Aqui na tela, vocês estão vendo aqui, ó, compartilhando com vocês, um campo vibracional positivo. Sentimentos como alegria, amor, entusiasmo, gratidão, eles geram boas vibrações. Essas vibrações é que vão para o campo vibracional e é isso que você vai estar atraindo. Mais coisas boas. Quem quer manifestar um carro, quero manifestar dinheiro, quero manifestar mais conforto, mais harmonia na minha vida, eu quero mais amor, então eu tenho que focar mais atenção nesses aspectos. Tem aqui a figurinha da pessoa feliz, pensando no amor, sabe? Essas vibrações positivas vão fazer com que você obtenha mais coisas positivas. Deixa só eu pegar aqui. Agora o negativo. Ah, pronto, tá aqui. Então, gente, aqui é o campo vibracional negativo. Significa o quê? Sentimento de tristeza, desânimo, desamor, medo, ou seja, tá focando em aspectos negativos, tá se sentindo mal, não se sente bem, entendeu? Vai gerar isso, ó. Tá até com uma carinha triste ali, ó. Tá vibrando negativo. Tá vendo essa mãozinha com imã? Tá atraindo o quê? Mais problema, mais situação negativa, mais coisas ruins para a vida. Aqui tem esse campo, digamos assim, que a pessoa tá aqui dentro. E ela, que quando ela fica focada no problema, em discussão, coisa chata, desentendimento, o que ela está atraindo é isso aqui, mais disso, porque é isso que ela coloca no campo vibracional dela. Gente, são só duas figurinhas para dar mais uma especificada para vocês e ficar mais fácil de entender. Agora, deixa eu só voltar para minha tela aqui. Stop to share. Achei aqui, gente. Eu vou ficar craque no Zoom, não pode deixar. Tá certo, então, gente. Obrigada pela oportunidade de estar falando com vocês. Gostei bastante. Estamos aí para mais alguns eventos. Vamos falar, compartilhar o conhecimento da lei da atração, porque é muito relevante.